A prece é justamente a mensagem da alma buscando socorro espiritual. E Deus, no seu infinito amor, a todos ampara e protege. Basta nos lembrarmos do Evangelho que diz: o amor de Deus cobre a multidão dos nossos pecados. A importância maior é o aprendizado. É a pessoa e todos nós aprendermos a buscar, de nossa parte, o amparo espiritual. É importante que todos estudem doutrina espírita para que todos aprendam a pedir a Jesus, para que todos aprendam a se colocar na posição de merecedor. Aquele cidadão que pediu para o seu servo, ele trazia consigo a fé, a convicção. E o seu amor pelo seu servo foi a corrente de vibração que Jesus fez chegar àquele servo enfermo. Mas o servo enfermo não ficou isento do aprendizado. Ele, naturalmente, a vida o chamou para o conhecimento das leis de Deus. Se você pede para um familiar, ou para um vizinho, ou para um amigo, naturalmente a espiritualidade atende, porque o amor é a maior mensagem do Evangelho do Cristo. Mas o enfermo precisa de entender a razão da sua existência, entender por que ele ficou doente ou para que a doença. Para que serve a doença? Então, se você pede, usa os seus créditos em favor dos demais, você é um abençoado. Mas os demais não estão isentos do aprendizado. Todos têm que estudar a mensagem do Cristo, aprender e progredir, melhorar-se interiormente. Você pediu, vale sim, a espiritualidade atende ao seu pedido, mas o mérito é seu. Acima de tudo, o mérito é seu. O remédio espiritual chegou ao enfermo, porque a espiritualidade superior a ninguém abandona, mas todos nós estamos na obrigação de aprender, de entender por que Jesus veio à Terra, trazendo a mais bela mensagem de Deus, curou, socorreu, amparou, orientou, sem nada exigir, sem nada pedir. Por quê? E para quê? Foi para que nós fizéssemos dos seus ensinos o nosso caminho, o caminho do progresso, o caminho da ascensão. Do contrário, você estaria caminhando com a luz do próximo. Quando o próximo se afastar, você continua na escuridão. Então, para começar, é importante que alguém ajude a você. Aquela pessoa mais beneficiada, aquela que mais sabe, que mais entende, que mais viveu, ajude ao que menos sabe, ao que menos entende. Mas é preciso que espalhemos a semente do amor, a semente da luz, para que todos caminhem com a sua própria luz. Então, o que nós aprendemos com a lição da noite é que o Evangelho do Cristo é remédio, é chance de progresso para evitarmos sofrimentos maiores e para que nossa prece alcance o seu objetivo com valor próprio, porque nós entendemos que Deus não nos abandona, mas é amor de Deus por nós e nós para Deus. O que é que nós temos para oferecer ao Pai curador e misericordioso? O que é que nós temos para oferecer ao Cristo pelo bem que Ele nos faz, pelo amor que Ele veio trazer à Terra sem medo do sofrimento para nos ensinar o caminho da redenção? Naturalmente, nós temos que aprender as lições que fez de Jesus o Cristo de Deus. Jesus não nasceu o Cristo de Deus. Ele nasceu um homem natural, sem nenhum prestígio do mundo,
mas aquela alma era realmente a mensagem de Deus na Terra. E ele precisou de se entregar ao sofrimento para que a humanidade entendesse o poder das suas palavras, a verdade que ele estava trazendo. Por isso ele não renunciou à missão dele. Então todos nós precisamos dar o nosso testemunho. A gente fala que acredita em Deus, mas fica aí desarvorado, desequilibrado, desorientado, desajustado, cometendo falhas terríveis que maltratam os outros. Não pode continuar dessa forma, porque, do contrário, nós vamos ouvir sempre o sofrimento, o choro, o ranger de dentes. Precisamos, então, seguir o Cristo, sem medo do sofrimento, porque ninguém vai nos fazer sofrer. O que nos faz sofrer são os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas. Não tenhamos medo dos problemas lá de fora, que às vezes nos atingem, mas o perigo é o problema que está dentro de nós. Os erros que nós cometemos é que impedem a nossa caminhada para a perfeição. Não são os erros dos outros. Isso tudo é passageiro. Os erros que cometam contra nós, por acaso, ficam na terra. Nós precisamos entrar com a mensagem de amor, de perdão, trabalhando sempre no bem. Não permitir que o mundo nos tire do caminho que o Cristo nos apontou, os exemplos que ele nos deixou. Amai-vos uns aos outros, veste-os nus, dai de comer a quem tem fome. São estas as mensagens do Cristo para que nós alcancemos uma vida de paz, de felicidade e continuemos perdoando as faltas que por acaso cometam contra nós, entendendo sempre que ninguém erra pelo prazer de errar. É por desconhecimento do que seja certo. Por isso o perdão é importante. O esquecimento das faltas é muito importante. Mas para você conseguir esse perdão que Jesus anuncia, é preciso um pouco de humildade. Porque se você se considera assim, tão correto, tão certo, tão bom, você vai sempre se sentir ofendido. Mas você se sente ofendido porque se considera muito certinho, muito correto, é muito bom. É falta de humildade, o mínimo de humildade. Então nós precisamos entender que nós erramos mesmo. Às vezes o nosso próximo não nos entende, porque não tem condição de entender e perdoar. Então que parta de nós o perdão, a compreensão, a ajuda incondicional, mas o exemplo. Nós vamos ensinar pelo exemplo, não é só pelas palavras. Pelo exemplo nós vamos ser mais acompanhados e seguidos. Amai-vos uns aos outros, perdoai sempre. Quantas vezes falhem contra você, quantas vezes você tem que perdoar? Cada falha são 70 perdões. Cada um erro que cometa contra você, perdoe 70 vezes 7 vezes. Não é 70 vezes 7 vezes, está acabado, pronto, não. Cada falha que cometa contra nós, nós precisamos perdoar 70 vezes 7 vezes. Se não conseguirmos esquecer a falha, perdoar, compreender, é porque o orgulho ainda está nos dominando. Nós estamos numa posição de muito certinhos. Eu não erro, eu não falho, eu sou caridoso, eu sou amigo, por que fez isso comigo? É o orgulho. Então, se nós combatermos esse orgulho, nós vamos conseguir perdoar. Então, o problema grave está dentro de nós e não fora. Então, o Evangelho do Cristo, vivido, exemplificado, é o maior remédio que cura o corpo e cura a alma. Um pouquinho de humildade faz muito bem, é um maior tranquilizante, é humildade. A gente aprende a ouvir sempre com respeito ao nosso próximo, com um pouquinho de amor que faz muito bem à nossa alma. Então, é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E nós estaremos nos libertando das dores, das angústias, das depressões,
das insônias, do mal-estar, que quase sempre a humanidade está atacada deste mal. Jesus é o grande remédio. Vamos estudar a doutrina espírita e procurar gradativamente exemplificar aquilo que nós entendermos. E Jesus vai fazer tudo mais em nosso benefício, compreendendo os nossos esforços em acertar as veredas da nossa vida, buscando os seus ensinos. Que Jesus a todos nós abençoe com saúde e paz. Assim seja.